vivo. Boa noite. Barbosa, meu parente. Oi, Roberta. Essa Santos Will Charles. Boa noite. Oi. Esqueci de botar música, né? É Dilma, boa noite. Boa noite. Bota aqui. Ah! House. Gente, hoje é o dia do porteiro. Eu postei um vídeo aí. Dia do porteiro. Parabéns a todos os porteiros. Dia da imunização, Dia Nacional da Imunização. Peraí, vou ler 2 textos, um filosófico e um literário, para vocês refletirem. Silvioneide, boa noite. Gente, boa noite. Deixa eu ver aqui. Eu já botei o que se comemora hoje. Já falei sobre isso. Eu sempre falo. Porteiro, por exemplo, né, gente? É tão importante, né, para a segurança dos prédios, né? Dos condomínios. As pessoas às vezes passam por eles. O ser humano é incrível. Não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem fala. Oi, Angelina, minha linda. Eu acho incrível isso, né? Como é o ser humano. E eles são tão importantes, né? Os porteiros, que hoje é o dia deles. Parabéns a todos os porteiros. E também hoje é o dia da imunização. Vacina sempre salvou vidas, viu, gente? Não deixe de se imunizar. Eu só preciso fazer uma coisa. Trocar de óculos. Porque esse óculos está me incomodando. Esqueci de desligar. Só um minutinho. Vou pegar um óculos aqui. E já volto. Vocês vão entrando. Eu sempre digo que eu não nasci de óculos, eu não era assim. Oi, Lucas. Pois é, gente, hoje é o dia da imunização. Vocês mantenham seu cartão de vacinação em dia. Tá essa conversa da vacina, da AstraZeneca. Eu tomei a AstraZeneca, todas as minhas vacinas foram AstraZeneca. Aí eu aqui. Eu acho que as vacinas também droga. As vacinas, né, gente, da pandemia, foi tudo feito muito rápido. E as vacinas mesmo são criadas, são anos de pesquisa, então não tem por que não se vacinar, não é? Vocês veem que por causa desse
não sei, dessa paranoia, desse negacionismo, voltou doenças que estavam erradicadas. Né? Poliomielite, coqueluche. Eu tive coqueluche, é horrível. Horrível. Pensei que você não consegue nem falar, só faz tossir. Tosse, 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 separar. É incrível, horrível coqueluche. Pois é, gente. Eu vou ler um texto filosófico, porque eu estou enjoada um pouco de política, apesar que tudo está ligado à política, né? Quer a gente queira, quer não. Tudo está ligado à política. Incrível. Estou esperando ver se entra mais gente para não ficar repetindo nada e a pessoa não perder também o texto, que é muito bom. Ok. Sertanejo, boa noite. Gente, meu nome vocês já sabem, que é Cristiane e sou de Salvador, Bahia, Brasil. Se quiserem botar de onde vocês são, coloquem. Procurando aqui alguma coisa para botar, enquanto ver se entra mais alguém. Se não, paciência. Hoje também teve o dia de... Eu acho que isso não combina com o texto, não. Ai, isso é uma coisa mais terapêutica. Deixa eu botar aqui baixinho para não incomodar. Não vou começar a live sem esperar mesmo. Roberto, a live travou, foi? Às vezes trava. Hoje a internet está horrível. Alex, boa noite. Não, não travou não. Boa noite, Alex. Pois é, gente, eu tô meio enjoada de política, viu? Mas não tem jeito, tudo tá ligado à política, né? Então vamos lá. Hoje eu ri muito, viu, gente? Desculpe, mas eu ri muito. Cadê o papel? Peraí. Tem alguém da Bahia aí, na live? Tem alguém da Bahia? Tem alguém aí da Bahia, gente? Tem não? Alguém aí da Bahia? Acho que tem não, né? Pois é, aí o governador da Bahia fala em educação. Ele foi secretário de educação e disse que é professor também. Aí ele estava fazendo um discurso numa cidade que chama aqui Valença. E aí de repente ele repetiu várias vezes, né? O povo valencense. Aí eu fiquei, valencense? O que é isso, valencense? Eu ri muito, né? Porque quem nasce em Valença é valenciano. E ele
Governador, foi secretário de Educação e é professor, misericórdia. Estamos lascados aqui na Bahia. Tudo bom, Marciano? Boa noite. Como eu disse, tudo está ligado à política, não tem jeito. Aí eu fiz um apanhado aqui, tá explicado, viu? Sobre formas de governo, filosoficamente falando. Gente, eu sou professora de filosofia, então vou falar filosoficamente, né? De Sócrates a Nietzsche, como os filósofos entendiam a democracia e o voto. Tudo bem, meu querido? E você? Espero que você esteja bem. Todos bem. A gente tem que ficar bem. Eu tenho que ler rápido, que o tempo aqui é contado. Então, filosoficamente falando, né? Em um ambiente com inspirações tão anárquicas como a internet, tem que falar, tem que falar. Dimitri, boa noite. Então, inspirações anárquicas como a internet, movimentos antidemocráticos têm ganhado um surpreendente time de peso como garotos propaganda. Então, citações dos gregos: Sócrates, Platão e Aristóteles, os pais da filosofia ocidental. Além de Friedrich Nietzsche, símbolo do niilismo, negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais. Nietzsche aparecem por aí para embasar discursos contra o regime democrático em blogs e vídeos no YouTube. Um exemplo. Gente, esses militantes escolheram bons nomes. Valencianos é que moram em Valença, mas o governador chamou eles de valencenses. Mas deixa eu ir, Roberto, já tem 13 minutos para tentar. Mas vamos lá. Se eu terminar, a gente conversa. Eu tenho uma voz horrorosa, sou rouca, meu bem. Cheia de calos na corda vocal. Professora, gritei muito a vida toda. Ainda grito. Ai, obrigada, Marciano. Isso é sempre bom ser elogiado, né? Então, gente, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Esses militantes escolheram bons nomes, é sério, bons nomes, para tentar macular, infelizmente. Bom, é uma crítica minha, né? Eu concordo ou não. Ninguém é obrigado a concordar, claro. Então, para tentar macular a democracia, tiradas do contexto e sem explicação histórica. Frases soltas desses sábios podem aparecer em slogans antidemocráticos. O pessoal paga os sábios, os filósofos, e cria um slogan, né, antidemocráticos. Coitado dos filósofos. Então, nossa, ética. Precisamos de um espaço para ética. Eu fui falar de ética aí, quase me mata. Quase, se pudesse me bater pela internet, me batia. Oi, Mauro. Pois é, gente.
Então, tem uma metáfora para ilustrar o erro por parte dos conservadores. Um exemplo. Imagine que Shakira, porque toda moeda tem dois lados. Né? Eu não estou falando que não seja conservador, né? Mas eu acho que não deve se usar, mudar, usar os filósofos, frases soltas, com manifestação antidemocrática. O país é uma democracia. Kaline, boa noite. Então, veja só, para vocês terem ideia, imagine uma metáfora, né? Para ilustrar o erro, como está o governo, assim, o erro em relação à democracia. Oi, Carlos Alberto. Imagine Shakira dar um show no Maracanã, lotado. Mas um desavisado pega um telescópio, foca em um grupo de pombos perto do palco e conclui: essa cantora só canta e dança para as aves. É mais ou menos essa analogia ao concluir que Sócrates, Platão, Aristóteles curtiam regimes antidemocráticos. Não é verdade. Não é verdade. Eu, como professora de filosofia, tenho que defender meus filósofos. Não é verdade. Né? O que é que os gregos antigos entendiam como democracia? Esqueça nosso modelo de democracia presidencialista, parlamentarista ou até monarquista. Esqueça. Vamos botar para lá. A democracia prevaleceu em Atenas, uma entre as cidades-estados gregas, entre aproximadamente 480 a.C. 330 a.C. Era bem diferente do que conhecemos hoje e baseada na igualdade entre os cidadãos. Até aí, lindo. Mas aquela sociedade só considerava, entre aspas, cidadão, o homem adulto nascido em Atenas. Mulheres, escravos estrangeiros não eram cidadãos e não eram ouvidos. Estou aqui para defender meus filósofos. E como era o governo ali? Havia um conselho maior, o Bulé, que decidia as questões comerciais e estruturais da cidade. Reformas, construções, muros, etc. E outros conselhos específicos para julgar casos e crimes, finanças e defesas, por exemplo. Um sorteio, né, decidia quem participava de qual área. De tempos em tempos aconteciam novos sorteios para mudar os membros desses conselhos, que passavam a ocupar cargos em outras assembleias, e cuidar de outros assuntos. Estadistas gregos famosos. O principal deles, vai Jorge, Péricles, 495 a 429 a.C. Exerciam sua influência fazendo uma espécie de lobby com os membros desse conselho. Foi uma era de ouro, viu, de Péricles. Mas tomara que dê tempo a live de eu terminar para vocês entenderem um pouco. Porque estão usando os filósofos de forma errada, viu? E eu tenho que defender minha área.
como filósofo. Mas afinal, o que Sócrates pensava? O que Sócrates pensava sobre democracia? Como pai da filosofia, Sócrates foi o pai da filosofia. Como pai da filosofia, não deixou nada escrito e só aparece como protagonista das obras do seu principal discípulo, Platão. Ninguém sabe ao certo sua opinião, né? Ninguém sabe ao certo. Uma corrente de historiadores e filósofos diz que Sócrates não curtia a democracia, baseado em uma das suas principais premissas. O verdadeiro sábio é o que ele dizia, diz Platão. Então, como ele não deixou nada escrito, isso quem falou foi Platão. Né? Diz que ele disse, é que ele disse que ele disse. O verdadeiro sábio é aquele que tem consciência de sua ignorância, no qual eu concordo. Né? Além disso, o filósofo era amigo de alguns oligarcas que compunham a tirania dos 30, um grupo que comandou Atenas em 404 a.C. Após uma derrota para Esparta, já os estudiosos que classificam Sócrates como um defensor da democracia citam um episódio em que o filósofo protegeu um cidadão perseguido pelos tiranos. Além disso, Sócrates morreu pela democracia. Então, gente, estão distorcendo tudo hoje. Sócrates morreu pela democracia. Deixa eu ver. Você vê como são as coisas, né? Vamos lá. Como o pai da filosofia morreu, Sócrates era tão radicalmente defensor do pensamento livre e democrático, certo? Que aceitou até tomar veneno após ser condenado pelo tribunal de Atenas. Foi cicuta. Isso ocorreu no ano de 399 a.C., quando aos 71 anos seus inimigos o acusaram de ateísmo, né, e de corromper jovens contra a filosofia. Como a Constituição proibia cidadão ateniense de matar um conterrâneo, era proibido. Né? Um ateniense não podia matar outro ateniense. Então condenaram o pensador a cometer suicídio. Tiro no pé. Bebendo uma taça de cicuta. Veneno feito à base de uma planta com o mesmo nome. O placar da votação foi apertado. Foi 281 contra 220. Sócrates precisaria ser preso durante 30 dias, porque na época, seu julgamento havia uma celebração religiosa em homenagem ao deus Apolo. E execuções eram proibidas. Um grupo de alunos do pensador planejou uma fuga, mas o mestre não topou. Disse que não queria desobedecer às leis da pátria. E como Sócrates acabou virando garoto propaganda de movimentos antidemocráticos,
O pai da filosofia não deixou nada escrito. Ele era citado na obra de Platão, como eu já falei. Ao testemunhar a condenação do homem a quem julgava o mais sábio, o aluno ficou revoltado, né? Platão. Ficou revoltado e rotulou a democracia como um governo injusto, liderado por ignorantes. Sócrates acaba protagonizando as obras de Platão, entre elas a República. Leiam a República de Platão. Leiam. Leiam. Então, nela, o mestre idealiza, na República de Platão, ele idealiza uma sociedade justa, chamada Calipólis, né? Que seria a cidade ideal ou a cidade verdadeira, reinada pelo homem mais iluminado do lugar. Para Platão, um filósofo, óbvio, né? Seria um filósofo. Ele teria como assessores outros sábios renomados. O mais bizarro, não há nada de privado na cidade ideal de Platão. Seu filho nasceu, dê para o Estado educar. Os líderes decidiriam o futuro de cada criança. Quem tem talento para guerreiro, para sábio e até escravo. Assim, ninguém é de ninguém. O regime conjugal em vigor seria poligamia. E Aristóteles, por que é citado? Aristóteles, 385, antes de Cristo, 323 antes de Cristo, em sua obra Política, leiam a obra de Aristóteles, Política, ele define democracia como um governo de uma maioria que só pensa em si mesmos e não visa o bem coletivo. Sabe a máxima, voto em fulano porque rouba, mas faz? Sabe essa máxima? Ou cicrano deve governar porque me deu uma cesta básica? Essa seria a ilustração aristotélica para esse tipo de regime. Democracia. Aristóteles estudou a constituição de 52 cidades-estados gregas e identificou 3 principais formas de governo. Monarquia, governo de uma só pessoa. Na forma ideal, um rei que pensa em seu povo. Na degenerada tirania, aristocracia, regime controlado por poucos e bons, pela nata da sociedade, que bondosos zelariam pelo bem de todos, mas de forma desvirtuosa, desvirtuada. Torna-se o quê? Oligarquia. Politeia, governo da cidade ou governo de muitos. E a deturpação dela seria a democracia ou demagogia. Aristóteles defendia a politeia, forma de república democrático intelectual, em que o Estado visa sempre o bem comum
e jamais tira vantagens. Seria maravilhoso, né? A democracia se fosse assim. A nossa também. E Nietzsche? Nietzsche, o que tem a ver com isso? O filósofo Nietzsche. A democracia foi abandonada por séculos, desde o Império Romano, passando pela Idade Média, as monarquias absolutas até o século XVIII. Mas a palavra voltou à moda para significar governo do povo, conceito elaborado pelo teórico suíço Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Filósofo muito popular durante a Revolução Francesa. Em pleno avanço desse pensamento republicano e democrata, o alemão Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, questionava tudo isso. Nietzsche critica a democracia moderna, bem como o socialismo e o comunismo de seu tempo. Entendeu? É o que Nietzsche criticava. Nietzsche gostava do quê? Se fosse possível rotular, é que eu amo Nietzsche, viu? Se fosse possível rotular, Nietzsche estaria mais para um anarquista do que para qualquer outro regime. Coração. Amo coração. Combina com minha roupa. Ele estaria mais para anarquista do que qualquer outro regime, viu? Nietzsche. Ele ia contra todos os tipos de lei. Estado, igreja, crenças, regras, enfim. Tudo que pudesse conter o super-homem, que seria um ser humano potente. Para ele, todo tipo de contenção era algo pensado por uma maioria medíocre. Sob esse prisma, a democracia faria parte de um projeto, desculpe, alguém que não tem noção ligando. Oh, meu Deus, isso me atrapalha. Faria parte... obrigada, Marciano. Mas vamos lá. Vamos que o tempo é contado aqui no Instagram, viu? Senão não termina o assunto. Muito obrigada. Cadê? Aí, tá vendo? Me perdi. Para ele, todo tipo de contenção era algo que seria por uma maioria medíocre. Sob esse prisma, a democracia faria parte de um projeto político que corresponde a uma vontade de poder coletiva, que gerencia um projeto global de uniformização e nivelamento da sociedade, sob fórmula ideológica da igualdade de direitos. A crítica de Nietzsche à democracia deve ser vista no enquadramento mais amplo de que sua crítica à modernidade cultural. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu tentei falar um texto mais simples possível. A identificação do seu pensamento com as formas políticas totalitárias, é o resultado de um mal entendido, o que pode ser sofisticado ou grosseiro e até mesmo uma falsificação deliberada. Ok? Gente, Nietzsche, nem Aristóteles, Platão ou Sócrates teriam existido e moldado seu pensamento
se não fosse a democracia. Entendeu? Todos eles eram democratas. O pessoal deturpa tudo. Eles não existiriam se não fosse a democracia. Então, eu, como filósofa, vim aqui defender eles. Acabei de defender. Gente, eu tenho um texto que eu vou sentar para ler para vocês, que eu queria que vocês, tomara que vocês entendam. Tem muito a ver com os dias de hoje. E vou encerrar a live. Olha. Vou explicar um pouco esse texto. Esse texto que eu vou ler, para vocês terem uma noção do que eu estou querendo falar para vocês, é em complementação à vaquinha da última postagem. Pode-se trazer 2 bois para lhe fazer companhia nesse dia. Se a vaca da rosa corria em busca de seu destino, né? Drummond, peraí, opa, nesse poema mostra esses 2 bois que ficam parados, mas não inertes. Os bovinos se tornam símbolo máximo da ruminação, um ato cada vez mais necessário nos humanos. Não no bolo alimentar, por certo, mas de pensamentos que devem ser continuamente remastigados. Espero que vocês entendam. Então, o nome do que eu vou ler é o boi vê os homens. Presta atenção, né? Para vocês entenderem. Sendo que ver os bois cria uma projeção de comparação com os homens. Ora, na perspectiva de alguém de fora que vê o boi como outro, um boi. Ora, como o próprio boi em uma análise do ser humano. De qualquer forma, muito podem ensinar esses ruminantes com olhos calmos de quem desvendou um segredo, mas não se preocupam em fazer nada com isso. Sem mais, vamos a eles. O boi. Ó solidão do boi no campo. Ó solidão do homem na rua. Entre carros, trens, telefones, entre gritos, o ermo profundo. Ó solidão do boi no campo. Ó milhões sofrendo, sem praga. Se a noite é indiferente, a escuridão rompe o dia. Ó solidão do boi no campo. Homens torcendo-se calados. A cidade é inexplicável e as casas não têm sentido algum. Ó solidão do boi no campo. O navio fantasma passa em silêncio na rua cheia. Se uma tempestade de amor caísse, as mãos unidas a vida salva. Mas o tempo é firme, o boi
é só no campo imenso a torre de petróleo. Esse é o boi. Agora, tem que ser rápido que o tempo está terminando. O boi vê os homens. Olha esse texto, é o que eu mais amo. O boi, amo esse texto. O boi vê os homens tão dedicados, mais que um arbusto, e correm, de um lado para o outro, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes. Não sei que atributo essencial, posto se apresentam nobres e graves. Por vezes, espantosamente graves, até sinistros. Coitados, disse-ia, não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno. Como também parece não enxergar o que é visível. O que é visível é comum cada um de nós no espaço, e ficam tristes, e no rasto da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos e perde-se a um simples baixar de cílios. A sombra, uma sombra. Nada de pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade. E como neles há pouca montanha, e que a secura e que as reentrascências, que a impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. Desculpe. Tem talvez certa grata melancolia. Um minuto. E com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme. Que sabemos nós? Sons que despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disto, é ruminarmos a nossa verdade. Espero que vocês reflitam sobre esse texto. O boi vê o homem. Eu acho perfeito. Pronto, Roberto. Podem discutir aí que ainda tem um tempinho. Vocês gostaram do texto? Entenderam? Acho que eu expliquei, né? Oi, Dada! Como é que você tá, meu lindo? Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Sumiu da arte. Tem pouquinho tempo, viu, para a live terminar, que agora está contado, né? Mas eu tentei explicar ao máximo. Primeiro, para não deturparem os filósofos. Parem com isso. Os filósofos eram democratas. Eles não existiriam se não for... Ok, que bom que você está bem. Eles não existiriam, né? Tanto Sócrates, Aristóteles, Platão, Nietzsche, se não fosse a democracia.
não estudem, leiam as obras deles, não escutem o que esse povo fala, os políticos tal, que deturpam tudo, que não sei. Os filósofos eram democratas. E... Ah, parabéns! Que bom que você está de casa nova. E outra coisa é essa literatura que eu acabei de ler, que faz comparação. Eu também estava com saudade de você. Aí eu aqui... Gente, antes de eu terminar, deixa eu pedir logo. Gente, por favor, dá um like, curtam, ou comentem, curtam, dê um like, para o canal reconhecer meu conteúdo como bom. Senão eu vou ter que parar de fazer live. É só botar o dedinho ali, ó. Dar um like, uma curtida, um coraçãozinho, tá bom? Eu só peço isso. Ah, mas se quiserem dar presente, para mim tá tudo bem. Dó dá parabéns, viu, meu amor, pela casa nova. Deus lhe abençoe grandemente. Pois é, né? Então é isso. Os filósofos eram democratas, sim. Claro que criticavam, tal. Mas, nossa, eu por nada, meu bem. É de coração. Eu assim, amo, né, filosofia. Eu amo os filósofos. Cada qual com seu pensamento e tal. Mas todos os filósofos só têm um pensamento virtuoso. De virtude, de ética, de moral. Um bom professor de filosofia tem moral, tem ética. Eu não prego ideologia política. Por isso que eu vim hoje defender os filósofos, que o povo deturpa o que eles falam. Como se eles não fossem democratas. Não, eles criticavam o sistema, nós também criticamos. Mas isso não significa que nós somos contra a democracia. O problema é a corrupção, é o mau caratismo, né? Entre outras coisas. O problema é esse. O Roberto ainda está aí ou saiu? Roberto? O Roberto ficou zangado que eu disse, espera aí, deixa eu terminar. 47 minutos em 60 minutos, deixa eu ver se tem um texto aqui. Ah, tá aqui? Tá. Obrigada, Roberto. Meu assessor querido. Deixa eu ver democracia no Brasil. Tem um tempinho ainda, Roberto. Acho que dá para ler um texto aqui, viu? Eu acho. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui. É porque democracia brasileira... O problema é o tempo. O problema é o tempo. Mas discutir a ética e democracia no Brasil é difícil. Ah, é difícil. Muito difícil. Eu acho. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, viu? A live é livre. Eu só estava terminando o texto. Por exemplo, o que eu acho? A democracia no Brasil é ainda considerado um regime que não atinge todo o país. Sua instalação foi interrompida em vários momentos da história do Brasil, né? Independente, como o Estado Novo, por exemplo, e a ditadura militar, né?
Então, num período chamado a Primeira República, ou a República Velha, não podemos afirmar que existia realmente democracia no país. A live vai fechar já já. O direito ao voto era restrito aos homens e eleitores que só votavam em candidatos indicados pelos coronéis de cada região, o chamado voto do cabresto. Só que isso não acabou, ainda tem até hoje. Ainda tem até hoje, infelizmente, né? Podemos mencionar a República Nova como a volta da democracia no Brasil, que se estenderia até 1964, que aí entra novamente a democracia brasileira interrompida por um golpe militar e uma ditadura que duraria 20 anos. Igual o governo da Bahia, 20 anos de PT. Nossa, igualzinho, 20 anos de sofrimento. Ai, ai, viu? Pois é. Aí tem várias histórias, mas eu tenho pouco tempo, não vai dar para contar, né? Sobre a democracia no Brasil. Mas depois de 21 anos de ditadura no Brasil, o país passou por uma crise econômica, social e política, e a fim de acabar com este período, foi preciso fazer uma nova Constituição no Brasil, que garantisse a liberdade dos direitos e igualdade social, né? De tal modo que o processo de democracia do país teve início em 1984, com o movimento das diretas já, que reivindicavam o direito das eleições diretas para eleger um presidente do país. Entretanto, a lei não foi aprovada e o primeiro presidente, após a ditadura militar, foi escolhido pelo colégio eleitoral de forma indireta. Certo? Mesmo assim, durante o mandato do presidente Sarney, foi convocada a Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição, que é maravilhosa, a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Eu acho maravilhosa, né? Pena que não é cumprida. A Constituição no Brasil foi lascada, foi rasgada, ninguém cumpre. Esta contemplava, dentre outras coisas, a liberdade do voto, de expressão e ainda apresentava sistema de eleições livres. Foi então em 1989 que o país pôde eleger o presidente através de eleições diretas, que foi eleito Fernando Collor de Mello, que sofreu o processo de impeachment em 1992. Né? Então, afastado do cargo, Itamar Franco, seu vice, assume o país. E, deixa eu ver aqui, em 95, Fernando Collor, ou Fernando Henrique Cardoso, né, apostou no processo de democracia social através de uma política neoliberalista. Fernando Henrique conseguiu terminar o mandato. Em 2003, o Partido dos Trabalhadores assume o poder, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que governou até 2011. Na sequência, foi eleita Dilma Rousseff, pelo mesmo partido, né? E que foi aberto o processo de impeachment, que culminou no afastamento de Dilma. Portanto, vale notar que, que a democracia do Brasil é constantemente interrompida. Também os problemas sociais, como a desigualdade social e problemas políticos, corrupção, ainda não foram solucionados. De tal modo que podemos afirmar que a democracia no Brasil ainda está em construção. Na minha opinião. Liberdade de opinião. Pois é, gente.
É assim que eu vejo. Ui, o negócio aqui tá sem rodar. Pois é. É complicado, viu? Eu acho que a democracia no Brasil ainda está em construção. É muita corrupção, muita interrupção de governo, muito desmando, né? E quem sofre é o povo, mas o povo mais humilde, né? Nossa classe mais, né? A classe menos, menos, qual a palavra que eu posso dizer? Abastada. Porque os ricos, esses e os políticos, não sofrem nada. Gente, vai fechar a live em minutos, viu? Espero que vocês tenham gostado. Reflitam. Não vão nessas frases soltas, feitas, inventadas, sobre os nossos filósofos, tá? Eles nasceram na democracia. Claro que todos tinham crítica, como nós, como eu estou criticando aqui. Porque existe liberdade de expressão, né? Mas todos eles foram democratas. O povo, né? O povo não, geralmente os políticos que utilizam, alguns oportunistas, se utilizam das frases desses filósofos e deturpam, né, o sistema de governo deles, como o nosso, que é trocar um voto por uma cesta básica e outras coisitas mais que acontecem nas eleições. O povo devia tomar vergonha na cara e não se vender por muito pouco. Aliás, não se vender por nada, né? Ter mesmo uma firmeza, eu acho. Deveria. É muito triste o que a gente vê no Brasil, né? Em época de eleição, principalmente. Você vê no Rio Grande do Sul agora o vereador desviando, gente, doação. Para quê? Para trocar por voto, provavelmente, né? Porque não tem outro motivo. Gente tirando de quem está sofrendo, que está com fome, que está com frio. Nossa, que horror. Desviando, o povo está desviando lá. Geralmente são políticos. Desviando as doações do Rio Grande do Sul. Todo mundo ajudando, o mundo todo ajudando o Rio Grande do Sul. E as doações sendo desviadas, isso é um crime. Isso é um crime muito sério. E o pior de tudo, para mim, o pior de tudo é que não é apurado e os criminosos, porque para mim são criminosos, são bandidos, saem impune. Saem impune. Por mais que se fale, eles saem impunes. Infelizmente. Então eu vou me despedindo. Obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E eu vou voltando com os assuntos assim. Filosofia, política, misturando tudo. Né? Saúde também. E agradeço muito a presença de todos vocês. E peço que Deus nos abençoe meu estado de vocês, que Deus abençoe nossas famílias, nossas vidas, e que Deus abençoe, como eu sempre termino, a nossa nação. Né? Porque feliz é a nação que tem Deus como Senhor, não é? Então vou me despedindo aqui. Não se esqueça, dê um like, comente, curta. Ó, dá um like pra mim, para o conteúdo ser reconhecido, tá bom? Beijo no coração de vocês. Shalom.